Acessibilidade! Bom dia! Sejam todos bem-vindos a mais um Garantindo a Acessibilidade. Nesse espaço eu ensino arquitetos e engenheiros a dominarem a acessibilidade arquitetônica na prática. O meu nome é Juliana Sabino, eu sou mãe atípica, especialista em acessibilidade, empresária, tenho uma empresa que atua exclusivamente com acessibilidade desde 2016. E nessa live de hoje, nós vamos falar sobre um tema muito importante. É um tema mais geral, mas que eu acho que vai ser muito interessante saber como utilizar na prática o referencial técnico, especialmente a legislação, que também é um referencial que deve ser considerado na acessibilidade arquitetônica em diversos itens, tá? Então, a gente tem o referencial técnico das normas e a gente tem também a legislação. Então, o que eu vou trazer para vocês aqui hoje foi uma demanda, inclusive, de uma aluna minha. Eu tenho um treinamento pago, que é o TAG, né? Então, ontem a gente teve um encontro ao vivo e ela ficou com uma dúvida com relação à utilização da legislação. Porque, assim, nesse treinamento, eu falo para os alunos qual é a maneira que a gente deve utilizar esse referencial técnico, especialmente a legislação, de uma maneira mais prática. Porque o comum são as pessoas saberem assim, não, eu sei que tem as normas de acessibilidade, então eu devo atender o que está nas normas. Porém, um pouco a utilização do referencial técnico, ela vai além disso, porque você precisa também saber qual é a legislação para você conseguir implementar os itens, implementar ou adequar os itens de acessibilidade de algum trabalho que você esteja realizando, tá bom? Então eu vou falar como que isso funciona na prática, como que eu lido com isso aqui no escritório, quando eu vou fazer algum serviço técnico, e eu garanto para vocês que essa informação que eu vou trazer aqui, você não vai encontrar em lugar nenhum, que é como que você vai pegar essa informação e trazer para a prática, para você conseguir fazer um trabalho embasado, buscando de fato ali o que é necessário para trabalhar a acessibilidade de projetos, espaços, edificações, seja o que for que você esteja trabalhando aí, tá bom? Então, veja bem, como eu disse, o referencial técnico da acessibilidade, ele é composto pela legislação e ele é composto também pelas normas. Mas a gente vai aqui voltar uns 2 passinhos para trás, porque o referencial técnico da acessibilidade, ele vai ser fundamental para ser uma referência de como tornar os espaços acessíveis. Porém, eu vou voltar um pouquinho no mapa da acessibilidade, que é um método que eu apresento também, que eu falo muito sobre ele aqui, que é como que você vai fazer para conseguir fazer uma avaliação ou projetar espaços acessíveis, mas tendo outros conceitos, outras coisas que você deve considerar na hora de trabalhar a acessibilidade e que também, infelizmente, não está em nenhum referencial técnico, que é o seguinte: quando a gente fala de acessibilidade arquitetônica especialmente, nada mais é uma maneira de você eliminar as barreiras que possam existir para que as pessoas consigam utilizar ou interagir com os espaços, independente da natureza do espaço. A gente tem espaços de muitas naturezas, com muitas finalidades, e a gente precisa trabalhar este espaço de modo que ele possa ser utilizado por todas as pessoas, independente das suas capacidades ou limitações, tá bom? Então, o mapa da acessibilidade, que é o meu método, tem 3 premissas. A primeira delas é a dinâmica de utilização do espaço, que é você conseguir chegar, fazer uma avaliação, perceber aquele espaço ali, em como ele deverá ser utilizado pelas pessoas de acordo com a sua finalidade. Vou dar um exemplo para poder ficar mais claro, para ilustrar. Se eu vou, por exemplo, a um hospital, a dinâmica de utilização do espaço daquele hospital, ela vai ser de uma forma. Qual será essa dinâmica? Uma pessoa comum que vá a um hospital, o que ela procura lá? Ela vai procurar um atendimento médico. Então, como que essa dinâmica de utilização? Ela vai chegar, ela vai, se ela tiver
sem um veículo, se não tiver estacionamento, ela vai chegar ali no acesso, ela vai ver um saguão, uma recepção, ela vai ser direcionada para um atendimento, ela vai passar por uma triagem. Então, existe uma série de microetapas que as pessoas vão realizar naquele espaço para utilizá-lo de acordo com a sua finalidade. Se você pensa em uma instituição de ensino, uma escola, você vai ter uma outra dinâmica de utilização do espaço. E a dinâmica de utilização do espaço, ela também vai variar de acordo com as pessoas que vão usar aquele espaço ali. Então, voltando no exemplo do hospital, o exemplo que eu falei foi do ponto de vista de um paciente, de um usuário do hospital. Agora, do ponto de vista dos funcionários, aí a dinâmica vai ser um pouco diferente, que ele vai chegar, ele vai acessar, ele vai ao seu local de trabalho, ele vai utilizar o espaço de uma maneira um pouco diferente que um paciente, ele vai acessar áreas diferentes, áreas maiores, enfim. A maneira que o espaço é utilizado, dependendo do público que vai usar aquele mesmo espaço, também varia. Então, você pensar em como que é essa utilização de acordo com a finalidade daquele espaço, ou daquela edificação, ou daquele projeto que você esteja fazendo, vai ser um pouco diferente. Então, essa é a primeira premissa do meu método, você ir lá, pensar no espaço, em como ele será utilizado de fato pelos usuários. Essa é a primeira premissa do método, do mapa da acessibilidade, que é o meu método. Então, a primeira premissa, dinâmica de utilização do espaço. Tá? A segunda premissa desse método é um exercício de empatia, que é, a partir de você já pensar, já refletir a respeito de como aquele espaço será utilizado, você pensar em como que as pessoas com as mais diversas capacidades ou limitações vão conseguir utilizar aquele espaço ali. Então, você já mapeou ali as microetapas da utilização do espaço. Aí você tem que pensar como que as pessoas vão utilizar, vão realizar aquelas microetapas. Se for uma pessoa que não tem nenhum tipo de deficiência, se for uma pessoa que tem uma deficiência visual, uma pessoa que tem uma deficiência auditiva, uma pessoa que tem uma deficiência física, que esteja em uma cadeira de rodas, que use muleta, que use um andador anterior, posterior, pessoa idosa, pessoa com mobilidade reduzida, pessoa obesa. Então, você pensa nas mais diversas características do público que pode frequentar e utilizar aquele espaço, e você vai pensar em como elas vão realizar aquelas etapas que você mapeou lá na premissa 1, que é a dinâmica de utilização do espaço. Só fazendo esse tipo de exercício, você já vai conseguir perceber de uma maneira mais prática o que tem de errado naquele espaço. Como que as pessoas vão, as barreiras que vão impedir as pessoas de utilizarem aquele espaço, ou os facilitadores que existem naquele espaço que vão possibilitar que as pessoas realizem o que se deve naquele espaço que você está analisando. Tá? Já vou chegar no tema dessa live de hoje, que é a questão do referencial técnico, que é a nossa terceira premissa. A terceira premissa desse método, que são 3, é o domínio do referencial técnico. Por quê? Depois que você faz esse exercício de percepção da utilização do espaço por todas as pessoas, você tem que saber quais são as referências que você vai poder utilizar para eliminar as barreiras de maneira técnica. Então, trazendo um exemplo, essa questão do domínio do referencial técnico. Imagina que você identificou lá, fazendo o exercício da primeira e da segunda premissa, que você identificou algumas barreiras, tipo, sei lá, tem um desnível lá e você precisa eliminar aquele desnível. Então, aquele degrau, o que você vai ser a sua primeira, o seu primeiro impulso vai ser, não, vou construir uma rampa aqui, beleza. Então, saber que tem que construir uma rampa já é uma decisão da acessibilidade. Agora, como que você vai construir essa rampa é a hora que você vai buscar o referencial técnico para você construir aquela rampa de modo que ela possa, de fato, ser utilizada por todas as pessoas. Então, esse referencial técnico, desse exemplo da rampa que eu trouxe para vocês, você vai saber as especificidades que você precisa considerar na hora de projetar uma rampa. Você vai saber
saber qual é a largura mínima, qual é a inclinação adequada, quais são os elementos de segurança que devem existir, como eles devem ser, corrimão dos dois lados em duas alturas, prolongamento, como que esse prolongamento, empunhadura do corrimão. Então, todas essas características físicas daquele elemento que você vai precisar projetar vão estar nesse referencial técnico. E o referencial técnico vai trazer as soluções para todos os elementos daquela edificação ali, se não todos, a maioria deles. Então, você vai ter o referencial técnico para falar como que você vai construir uma rampa, como que deve ser uma escada, como que você vai dimensionar a escada, como que você vai sinalizar, como que você vai construir um sanitário acessível, a quantidade de sanitários acessíveis que são obrigatórios você ter numa edificação de acordo com a sua utilização, com a sua finalidade, como que vai ser esse sanitário, todas as características. Então, é aí que você vai para o referencial técnico. Tá? O comum é que as pessoas já cheguem direto, não, deixa eu ver aqui o que tem na norma, eu vou fazer exatamente o que tem na norma. Só que, quando a gente vai projetar ou adequar um espaço para a gente, para que seja um espaço acessível, a gente precisa buscar primeiro essa sensibilidade, trabalhar essa percepção e ver como que aquele espaço de fato vai ser utilizado e ir para o referencial técnico para trazer as soluções para eliminar as barreiras ou trazer os elementos que vão possibilitar que as pessoas utilizem os espaços e as edificações que nós estejamos projetando ou adequando para atender ao requisito de acessibilidade, tá? Então, ok, chegamos aqui no ponto que eu queria, que é a questão de saber do referencial técnico. O referencial técnico são as normas, e não é só uma norma, tem mais de uma, tem muitas normas que vão tratar da acessibilidade, e tem também a legislação que deve ser considerada. Então, é importante você saber que, primeiro, que existe esse referencial, e segundo, como que você vai utilizar esse referencial. Então, eu vou trazer para vocês aqui algo que é o que eu falo exclusivamente para os meus alunos. Eu espero que vocês peguem essa informação e utilizem na prática profissional de vocês aí, porque é, de fato, muito importante, tá? E uma luz aqui, um direcionamento de como que você vai fazer isso. Então, como eu disse, as normas são muitas normas. E você deve dominar, a parte de dominar o referencial técnico é você saber qual é o referencial técnico, o que tem em cada um desses referenciais técnicos, mas você não precisa necessariamente decorar aquele referencial técnico. Você tem que saber porque aquelas referências, elas vão ser elementos de consulta constante. Você vai ter as suas normas, você vai saber qual é a legislação, você vai consultar sempre que você precisar, sempre que você estiver fazendo algum serviço técnico, você vai consultar esse referencial técnico, e a maneira que você vai fazer isso, que é o que eu vou falar para vocês, tá? Então, por exemplo, as normas. As normas existem, nós devemos utilizá-las para trabalhar a acessibilidade de espaços e edificações, mas nós devemos saber que nós temos que usar a legislação também em conjunto, dependendo do que a gente estiver trabalhando. Então, por isso que é importante dominar o referencial técnico. Como eu disse, dominar não é decorar, é você saber o que existe em cada legislação, para você saber o que consultar na hora que você precisar pegar alguma informação técnica para aplicar, para utilizar no que você estiver fazendo aí, tá? E existe também a legislação. E a legislação é importante também que você saiba qual que é, os elementos que existem naquela legislação, para que seja uma fonte constante de consulta, ok? Agora, como eu sempre digo para os meus alunos lá no TAG, que é o treinamento Acessibilidade Garantida, que é o meu treinamento em acessibilidade, é importante você ter a consciência de que você deve utilizar a fonte primária. O que é fonte primária? Se você vai trabalhar acessibilidade, você deve buscar as normas. Você deve buscar a legislação, ir lá na fonte primária, na legislação, e ver o que está falando lá.
Quando eu digo fonte primária, porque, por exemplo, eu tenho o TAC, que é o meu treinamento. Eu procuro usar a fonte primária para ensinar para os meus alunos, porque é o que eu faço, é o que eu recomendo e é o que eu acho que é o mais inteligente de ser feito. Se eu decido, por exemplo, criar, não, eu tenho aqui um material todo preparado, eu tenho uma apostila aqui da acessibilidade, onde eu vou falar tudo que você precisa fazer, é algo que prende as pessoas. Prende as pessoas a aprenderem naquele material ali restrito. E é importante os profissionais saberem que o material ele deve ser irrestrito, que a norma ela vai mudar de tempos em tempos, ela vai se atualizar. Para você ver, no ano passado teve uma atualização da NBR 16537. Então é importante você saber trabalhar com o referencial técnico para você entender quais foram as eventuais alterações que tiveram naquele mesmo referencial técnico, para você ter mais segurança como profissional de implementar aqueles conceitos que ali estão. Quando você sai da fonte primária e vai para uma fonte secundária, seja uma apostila, seja um curso, seja o que for, você fica meio que refém daquele material e quando existe alguma alteração, você fica perdido. Você não sabe muito bem o que mudou, onde mudou e vai buscar novos treinamentos para você conseguir se atualizar, ao passo que se você cria o hábito de utilizar a fonte primária na realização do seu trabalho, você vai ter mais facilidade de entender ali o que mudou no caso de alteração. As normas elas se alteram com uma frequência um pouco menor do que a legislação, já vou chegar na legislação, mas você vai criando calo, vai criando casca, você entende? Não, isso aqui eu já visitei, eu já sei como é que é. Se você precisar revisitar uma nova revisão que tenha sido feita do referencial, né, das normas, você já vai saber que tem algo diferente ali. E vai ficar mais seguro na hora de implementar aqueles conceitos. Então, eu sempre recomendo que as pessoas busquem as fontes primárias. No caso da legislação, aí que a coisa muda de figura mesmo, porque a legislação que a gente deve também buscar a fonte primária, e eu estou aqui no StreamYard, hoje aqui dentro da caixinha, né, já peço desculpas para vocês que eu não consigo ver os comentários que chegam aqui na live, então já considerem-se todos aí cumprimentados, saudados, acenados, porque eu não vejo aqui o que as pessoas estão assistindo, o que elas estão falando, mas tenham todos um bom dia aí, então considerem-se todos cumprimentados, mas eu estou aqui justamente para mostrar para vocês aqui como que eu faço para utilizar a legislação quando eu tenho que fazer algum serviço técnico, tá? Eu já vou compartilhar a tela aqui para mostrar para vocês. Então, como eu disse, as normas, elas sofrem revisões, elas sofrem alterações de tempos em tempos. E a gente deve trabalhar com a fonte primária para entender onde que essas alterações foram realizadas, quando a gente estiver realizando algum serviço técnico, saber ali, não, eu já trabalho com isso aqui, teve alguma alteração, já vou saber, porque eu vou me habituar à linguagem que está ali na norma. Então, se alterar alguma coisa, você vai pegar ali quando você precisar consultar o referencial para fazer algum tipo de serviço. E a legislação, essa alteração, ela é ainda mais fluida. Por quê? Eu tenho uma legislação aqui hoje. Eu vou falar da legislação principal aqui, da acessibilidade. O que eu vou ter? Eu vou ter Lei Federal número 10.098, que vai falar de acessibilidade, Lei Federal número 10.048, que vai falar de acessibilidade também, considerando o atendimento preferencial. Eu tenho o Decreto Federal 5296, que vai regulamentar a Lei Federal número 10.098 e 10.048. Eu tenho Lei Federal número 13.146, e eu tenho diversas outras legislações que vão regulamentar as leis principais, os decretos que vão regulamentar a legislação. E a legislação é algo que surge a cada dia e com uma frequência maior, e não é algo que é assim, teve uma revisão aqui, mudou a norma, que é um referencial grande, que você vai ver que tem uma revisão nova aqui da norma. Não é assim que funciona. A legislação, ela pode ser alterada a qualquer momento por uma outra legislação. Você vai ver, eu vou mostrar para vocês aqui como que isso funciona. E por isso também que a gente deve buscar a fonte primária na hora de trabalhar com a legislação também. Não é assim, eu sei que tem a Lei Federal número 10.098, deixa eu ir lá consultar, eu tenho aqui a legislação impressa, linda, sempre que eu preciso consultar alguma coisa, eu venho aqui no meu material, que eu já estudei, já marquei tudo aqui com marca-texto, está tudo maravilhoso, vou consultar sempre que precisar. Você não pode fazer isso. Por quê? Como eu disse, a legislação ela é alterada
a todo momento. Então, não dá aviso também, não está mudando. Então, é importante, sempre que você estiver trabalhando na acessibilidade, você ir lá buscar o que existe na legislação, ir na fonte primária da legislação, que eu vou mostrar para vocês aqui qual que é, e sempre estar consultando aqueles itens de acessibilidade que você está trabalhando, tá bom? Mais uma questão com relação ao referencial técnico, considerando norma e legislação, você tem que saber que a legislação, ela vai preceder a norma, tá? Deixa eu pegar minha norma aqui. A própria norma, deixa eu pegar aqui meu 9050, a própria norma, lá no comecinho dela, ela vai dar essa informação, que apesar de ser um referencial técnico que deve ser utilizado pelas pessoas, a legislação, ela precede ao que está na norma. E a legislação, ela traz muitas vezes informações que você deve utilizar e que vão estar tratadas nas normas também, mas que vão ter algumas diferenças. Por isso que é importante você dominar o referencial técnico, conhecendo quais são as leis e sabendo o que trata cada uma das leis para você sempre consultá-las quando necessário. Então, a própria norma traz aqui, ó, os documentos técnicos ABNT, assim como as normas internacionais ISO e IEC, são voluntários e não incluem requisitos contratuais, legais ou estatutários. Os documentos técnicos ABNT não substituem leis, decretos ou regulamentos, aos quais os usuários devem atender, tendo precedência sobre qualquer documento técnico da ABNT. Por isso é importante. Isso aqui está lá no prefácio, tá, gente? Eu deixei marcado aqui na minha norma, mas está lá no prefácio da 9050. Tem aqui essa parte que está marcadinha aqui, ó. Não sei se vocês estão vendo. Mas, enfim, tem isso aqui falando. Então, por isso que é importante você saber qual o referencial técnico, o que tem em cada referencial técnico, como utilizar esse referencial técnico e consultá-lo sempre que você estiver fazendo algum serviço técnico aí. Tá? Então, como que eu faço aqui quando eu vou desenvolver algum trabalho técnico? Agora que eu vou trazer para vocês aqui, quer ver? Ó? Deixa eu compartilhar minha tela. Eu vou compartilhar. Vou compartilhar a tela inteira. A tela cheia. Não tem nada de mais aberto aqui, não. Eu vou compartilhar a tela cheia. Eu vou ficar aqui do ladinho para vocês me verem também. Gente, então aqui, ó, deixa eu colocar para vocês aqui. Vou dar um exemplo de sanitário, tá? Banheiro sanitário, instalação sanitária. Então, se eu estou trabalhando acessibilidade considerando sanitário, eu tenho que saber que eu tenho o que existe lá nas normas e eu tenho que saber também o que tem lá na legislação. A fonte primária, eu vim aqui no Google, eu espero que vocês estejam vendo. Então, eu vim aqui no Google e digitei, por exemplo, 10.098. Quando eu digito 10.098, eu estou me referindo à Lei Federal número 10.098, que vai tratar da questão da acessibilidade. Então, eu tenho aqui, ó, Lei Complementar 10.098, eu tenho aqui acessibilidade no gov.br, tenho lei complementar aqui de diversos sites, então sai muito resultado. O resultado que eu uso sempre para legislação federal, é esse aqui do Planalto, planalto.gov.br, que essa é a fonte primária que eu utilizo aqui quando eu vou fazer algum referencial técnico, considerando a legislação. Então, quando você clica aqui nessa legislação, ele já entra aqui direto nessa lei aqui, que é a Lei Federal número 10.098. E essa é uma lei, como vocês podem ver aqui, do ano 2000. E ela vai tratar de acessibilidade, estabelece normas gerais, critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida e dá outras providências. Então, a gente tem que abstrair alguns conceitos e quando a gente vai ler a legislação, né? Igual quando fala aqui, pessoas portadoras de deficiência, isso é uma norma do ano 2000, então o linguajar ele evoluiu, a gente já sabe que o termo correto é pessoa com deficiência, mas esse tipo de situação a gente tenta abstrair. Então, aqui você vai ter a legislação. É importante você pegar, e não é uma lei tão longa assim, é uma lei relativamente curta, e que você não deve decorar, você deve ler e saber o que tem aqui para uma futura fonte de consulta. E é como eu disse, é uma legislação, as leis, elas são documentos fluidos, e é exatamente isso aqui que é importante você se atentar, tá, Nancy? A sua resposta aqui, ó, não respondi ontem, estou respondendo agora. É isso aqui, ó. Quando a gente vai trabalhar a legislação,
a gente, quando vai à fonte primária, a gente se depara com situações como essa aqui, ó, tá vendo? Então, comecei aqui a legislação, vou até aumentar ali para vocês verem bem grande aqui como que funciona. E vocês podem ver aqui, no artigo 2º, já nos incisos iniciais aqui, eu tenho tudo riscado, tá vendo? Por que isso aqui tá riscado? Porque isso aqui provavelmente foi substituído por uma outra legislação. Esses conceitos, essas definições que estão aqui no artigo 2º, só para dar um exemplo, para fins dessa lei são estabelecidas as seguintes definições. Aí traz definição aqui, acessibilidade, barreira, pessoa portadora de deficiência, mobilidade reduzida. Então, isso aqui que está riscado, você vai ver que tem uma atualização, tá vendo? E tem conceitos que vão estar um pouco diferentes, atualizados. E traz aqui, ó, redação dada pela lei número 13.146 de 2015. Então, eu sei que no ano de 2015, esses conceitos aqui foram alterados por uma nova legislação, que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência, Lei Federal número 13.146. E aqui eu consigo ver a vigência disso que foi alterado. Então, por isso que é um referencial técnico fluido, que se modifica a todo tempo. Por isso que é importante você saber como que a legislação funciona, como que ela pode ser alterada, de diversas maneiras aqui, e sempre consultar essa fonte primária no caso da legislação. Então, aqui, ó, tem um monte de artigos aqui dessa lei federal que foram alterados pela lei federal número 13.146, que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Certo? Aqui, ó. Então, funciona dessa forma. E quando você busca a fonte primária, que no caso aqui é o site do Planalto, que está aqui na Lei Federal número 10.098, você consegue acessar essas alterações. Ele te mostra em tempo real, no momento da sua leitura, todas as alterações que existem. Qual foi a legislação que alterou, tá vendo? E você consegue, inclusive, um link aqui para essa legislação. Então tá aqui, ó, incluído pela Lei 13.146. Se você clicar aqui, ó, você vai ser direcionado para a Lei Federal número 13.146, aqui no local onde foi indicada essa alteração. Então, por isso que é importante você saber utilizar a fonte primária e saber quais são essas ferramentas que você vai utilizar quando for fazer o seu trabalho de acessibilidade, considerando o referencial técnico. Isso faz parte do que eu chamo de dominar o referencial técnico. Você saber o que tem em cada legislação, como consultar a legislação, onde buscar a informação em fonte primária, como eu disse, é o que eu prezo, que eu acho importantíssimo para profissionais que atuam com acessibilidade, né, na construção como um todo, considerando edificações e espaços acessíveis. E é assim. Então, já sei que existe uma fluidez aqui nos conceitos de legislação. Agora, quando eu vou buscar uma informação, já sei que a Lei Federal número 10.098 vai trazer, por exemplo, eu sei que fala de alguma coisa de sanitário, de banheiro, tá? Então, para eu saber se teve alguma atualização, eu venho aqui e faço uma busca na legislação. Eu dou aqui um Ctrl F, vai abrir uma guiazinha aqui que você pode digitar um termo que você quer buscar aqui na própria legislação. Aí eu busco, por exemplo, sanitário. Existe alguma coisa de sanitário aqui. Eu tenho um resultado aqui para sanitário, que fala lá no artigo 6º, os banheiros de uso público existente ou a construir em parques, praças, jardins e espaços livres públicos deverão ser acessíveis e dispor pelo menos de um sanitário e um lavatório que atendam às especificações das normas da ABNT. Então, considerando sanitário, eu tenho isso aqui. Se é uma coisa que tem a ver com o que eu esteja buscando lá para realizar o meu trabalho, eu vou usar essa informação aqui ou não, ou vou continuar a minha busca. Mas lembrando que eu tenho que sempre pensar que a legislação vai usar uma linguagem talvez um pouco diferente do que está na norma. Nesse exemplo do sanitário, por exemplo, ele considera sanitário aqui a bacia sanitária e não o sanitário em si. A norma, ela considera as instalações sanitárias como banheiro. E a gente já sabe que se você for lá na 9050, na NBR, você vai ver que existem definições distintas para sanitário, banheiro e vestiário, né? Tem definições diferentes. Mas eu vou buscar aqui também por banheiro,
considerando que a legislação trata banheiro como uma instalação sanitária. Então, quando eu falo aqui banheiro, eu já tenho 4 resultados. Está mostrando aqui na minha própria busca, ó, 2 de 4, 1 de 4. Você pode ir passeando aqui pelos termos de busca. Então, eu tenho aqui o mesmo artigo 6º, que vai falar aqui de banheiro, que é o que eu li agora, e você tem todos esses artigos e parágrafos aqui relacionados à questão de banheiro, que são as instalações sanitárias, certo? Então, aqui, os edifícios deverão dispor de pelo menos um banheiro acessível, distribuindo-se seus equipamentos, enfim. Não vou entrar no âmbito aqui do que está falando em cada item da legislação, é mais para mostrar como que funciona essa parte. Aí, eu sei também, porque eu domino o referencial técnico, que essa parte de sanitário que eu estou, né, estou fazendo um trabalho aqui, que eu preciso saber informações a respeito de sanitário, eu preciso, eu sei que tem também alguma coisa falando lá no Decreto Federal 5296, que é um decreto que vai regulamentar essa legislação aqui. Então, eu venho aqui, mais uma vez, espero que vocês estejam vendo a minha tela aqui, abri mais uma guia do Google comum, digitei lá 5296, que é o Decreto Federal, ou de Decreto Federal 5296, e você vai mais uma vez aqui buscar a fonte primária, tá vendo? Você vai ter vários resultados quando você coloca 5296, mas a gente vai sempre buscar, tá até marcadinho aqui, que eu sempre venho aqui, visito, consulto, que eu sempre estou fazendo trabalho técnico de acessibilidade, eu sempre revisito os artigos aqui da legislação. Mais uma vez, Planalto, lá no site planalto.gov.br, fonte primária da legislação, considerando a acessibilidade. Deixei com a letra grande aqui para mostrar para vocês, Decreto Federal 5296, nosso velho conhecido, né, que vai regulamentar aqui a Lei Federal número 10.098. Essa regulamentação saiu em 2004, então 21 anos atrás. 20 anos atrás, 21 anos atrás. E está aqui, regulamenta a Lei número 10.098 e a Lei Federal número 10.048, e dá outras providências. Não vou ler tudo, não. Mas eu sei que essa legislação vai trazer algumas particularidades aqui do sanitário, que é o exemplo que eu estou trazendo aqui para vocês. Então, mais uma vez, eu venho aqui, faço uma busca, dou aqui Ctrl F, abre essa ferramenta de busca aqui do próprio pro Google, consigo fazer isso também em PDF, se você baixou a norma e está em PDF, que eu não recomendo fazer, use fonte primária, que é muito melhor e mais seguro. Então, busquei aqui, ó, o que eu vou buscar? Sanitário. O que tem de sanitário aqui no Decreto Federal 5296? Eu tenho sanitário. Eu tenho esses 8 itens aqui, que você vai ver, vai verificar somente pontualmente, já que você está buscando somente a questão de sanitário, que é o exemplo que eu estou trazendo aqui, né? Então você vai nessa busca, vai lendo aqui item a item, o que está falando de sanitário lá, para construção, ampliação e reforma de edificações de uso público ou coletivo, dispor de sanitários acessíveis. Aqui já está falando de sanitários acessíveis, né? Já é mais uma ai meu Deus, fugiu a palavra. Já é uma nomenclatura, né? Os termos mais atualizados do que lá na Lei Federal número 10.098. Vou buscar aqui sanitário. Posso buscar também o quê? Posso buscar banheiro também. E vou passeando pelos termos e vendo o que tem aqui que vai ser relevante para o trabalho que eu estou desenvolvendo. Então, quando eu busco aqui o termo banheiro, eu tenho 5 termos encontrados aqui, que já dá o resultado aqui, 1 de 5, você pode ir navegando aqui pelos termos encontrados. Então, você vai ler, você vai ver que esse primeiro aqui, tá vendo? É um termo que foi revogado, como eu disse, a legislação é um elemento fluido, que vai sofrer alterações frequentes. Então, por isso que é importante a gente sempre buscar consultar a legislação na fonte primária, como eu mostrei para vocês aqui o site do Planalto. Então, aqui para esse exemplo do banheiro, esse primeiro termo aqui, ele já está arriscado, porque teve uma alteração. Quem que alterou? Está aqui, revogado pelo decreto número 10.014 de 2019. Então, tá lá, Decreto Federal 5296 de 2004, revogado por um decreto de 2019, e é bom também você saber, tem um decreto aqui em 2019. Que decreto que é esse? O que está falando nesse decreto?
Então, você pode entrar aqui, clicar, porque te dá um link para esse decreto que está alterando a legislação, tá vendo? O que é esse decreto? É curtinho, tá vendo? Decreto número 10.014, de 6 de dezembro de 2019, altera o decreto 5296, que regulamenta a lei 10.048 de 2000 e dá prioridade ao atendimento à pessoa que especifica, e a lei 10.098, que estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras, enfim. Leiam, para vocês entenderem o que é. Então, você consegue ver quais foram as alterações. O que, tá vendo? É curtinho, então dá para ler rapidinho, entender o que alterou. Então, você sabe aqui que alterou o parágrafo 1º do artigo 18, do artigo... Eita! Alterou o parágrafo 1º do artigo 18, lá da Lei Federal, do Decreto Federal 5296, alterou o artigo 38, alterou... Então, você consegue ver passeando pela legislação e ver as alterações que vão sofrendo ao longo do tempo, tá vendo? Então, é assim que eu trabalho a questão da acessibilidade. Aqui você consegue voltar na legislação que você estava consultando, vai varrendo, buscando seus termos de consulta, para você verificar possíveis alterações que possam ter acontecido na legislação, para você sempre trabalhar de maneira atualizada. Deixa eu parar de compartilhar aqui. Isso, voltei para vocês aqui, tá? Gente, então, era isso que eu queria mostrar para vocês hoje. Uma maneira prática de você conseguir utilizar a legislação. É a maneira que eu faço aqui no escritório, quando eu vou realizar algum serviço técnico de acessibilidade. É a maneira que eu ensino para os meus alunos. Claro que lá no Target existem mais particularidades, mais nuances de como que isso funciona, né? Mas quis trazer para vocês, que eu acho que é extremamente relevante para profissionais, para pessoas que se interessam pelo tema da acessibilidade e que queiram utilizar isso de maneira mais prática na sua vida profissional ou qualquer outro meio que queira utilizar essa informação aí também. Considero importante, façam isso, é o jeito que eu faço aqui, é o que eu faço há muitos anos já. Fui percebendo como que funciona essa questão da alteração de legislação, de norma, tenho certa facilidade, quando tem alguma alteração, especialmente na norma que a gente consulta o tempo todo, né? Então, eu sempre recomendo que os profissionais, para mim seria muito mais interessante falar, não, gente, eu tenho uma apostila aqui maravilhosa da acessibilidade, consulte aqui que você vai ficar fera. Mas não é a proposta que eu trago. Eu acho que a proposta é a gente conseguir formar cada vez mais profissionais que tenham liberdade de escolher onde querem buscar a informação técnica. Então, o meu papel aqui é simplesmente mostrar o caminho de como que você vai conseguir fazer isso para fazer o seu trabalho com segurança, com assertividade, sabendo exatamente o que você está fazendo. E é algo que não existe na divulgação da acessibilidade de maneira geral, tá? Então, foi isso que eu quis trazer para vocês. Como eu disse eu estou aqui no StreamYard, não sei quem está acompanhando a live, que eu não consigo ter acesso aqui pelo StreamYard, mas sintam-se todos cumprimentados, acenados. E é isso, gente, saudados, tenham todos um excelente dia, vejo vocês na sexta-feira e um beijo para vocês.